Para continuar falando sobre as negociações que discutem a tarifa de 50% de Donald Trump sobre o Brasil, eu chamo o Panvel Cardoso, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café. Muito obrigada pela sua companhia aqui, presidente. Bem-vindo aqui, viu, à nossa programação. Se mais nada, uma ótima quarta-feira para você. Olá, bom dia a todos que nos ouvem. A satisfação está mais uma vez aqui para contribuir com esse tema tão relevante. Pavel, o senhor participou, inclusive, né, diretamente dessa reunião com o governo sobre esse tarifaço dos Estados Unidos. Na sua percepção, qual que foi a principal mensagem que o setor cafeiro conseguiu transmitir ao vice-presidente Geraldo Alckmin? E mais, qual foi a receptividade nessa situação? E você avalia que há um alinhamento do governo quanto às demandas dos setores? Absolutamente, foi essa a nossa percepção. O setor café, o complexo Café Brasil, ele é muito grande, é uma das principais pautas das negociações entre Brasil e Estados Unidos, que dista aí quase 200 anos. O Brasil é exportador de café para os Estados Unidos, é o nosso principal mercado. Os Estados Unidos é o maior consumidor do planeta, o consumo per capita deles supera 4,9 quilos anuais. E o Brasil tem peso importante nesse consumo total americano. Aproximadamente um terço de todo o café consumido nos Estados Unidos são provenientes do Brasil, que além do volume tem peso relevante na composição dos blends de todas as indústrias americanas. O café representa 1,2% da economia americana naquele país, empregando 2 milhões de pessoas, uma folha de pagamento total acima de 100 milhões de dólares e uma composição entre impostos lá nos Estados Unidos pelas empresas americanas de quase 40 milhões de dólares. Do lado de cá, foi essa ponderação que a gente colocou também ontem nessa reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro Fávaro, que todos ouviram atentamente as nossas ponderações, é o peso que o café tem, peso do ecossistema café tem aqui no Brasil, empregando 8,4 milhões de pessoas. O Brasil é o maior produtor mundial, 40% da produção global do que o mundo toma de café sai do nosso país. E a relevância do mercado americano é por demais importante. Se trata do principal mercado para onde os nossos cafés seguem anualmente. Pavel, considerando todas essas informações, dados importantes que você traz agora do nosso mercado, né, principalmente comercialmente falando, da importância dos Estados Unidos para o setor do café aqui no Brasil, qual que é a dimensão econômica do impacto dessa tarifa de 50% sobre o setor? Há estimativas de perdas já de mercado ou de retração nas exportações? Como vocês estão avaliando isso, Pavel? É muito recente essa informação, Débora. Isso porque o mercado de café tem tratativas comerciais bastante longas e as empresas americanas elas normalmente fazem hedge. E nessa composição, até absorver eventualmente no eventual quadro de manutenção dessas tarifas e chegar a isso até o consumidor americano, tem um período longo pela frente. Ademais, o café é um produto resiliente, é um produto que faz parte do dia a dia americano em que pese eles não plantarem café, 76% dos americanos tomam café diariamente e a conexão, além de econômica, ela é também sentimental. Passa de dois séculos a conexão do americano com o café. E essa ligação do americano no dia a dia, ela tem um peso relevante, de modo que fica bastante complicado fazer uma estimativa de queda de consumo em função dos aumentos. Mas fazendo complemento da resposta à sua pergunta anterior, Débora, o sentimento do governo, alinhado com as ponderações que não apenas nós, do ecossistema café que lá estivemos, acompanhado de outras entidades que nos ladearam ali naquela reunião, mas também outros setores produtivos relevantes para a economia brasileira na relação comercial Brasil e Estados Unidos, que também lá estiveram, o sentimento de todos foi muito positivo. O governo está com posição extremamente propositiva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e, sobretudo, o acolhimento que nós temos na pessoa do ministro Fávaro é por demais necessário, e esse acolhimento reverberou numa sensação de alinhamento total com o setor produtivo. As palavras de ordem que dali nós ouvimos foram exatamente negociação comercial, pragmática, um senso de urgência em função da data estimada pelo presidente Trump para a entrada em vigor dessas tarifas e uma atenção necessária aos prazos para que consigamos ter isso mitigado até o dia 31 de julho.
Outra observação importante, Débora, a se colocar, é que nada foi mencionado em que pese ter sido votado a questão da reciprocidade, nada foi colocado sobre esse tema, porque a prioridade total do governo, alinhado com as demandas do setor, é negociar essas tarifas, tentar eliminar por completo todas elas e, na pior das hipóteses, eventualmente conseguir uma dilação de prazo para não prejudicar toda a cadeia produtiva que tem embarques em andamento, contratos firmados e o drama nocivo e severo que causa para toda a cadeia produtiva brasileira, com as mais diversas pautas, é dramático, de forma que o governo ouviu isso e a sensação de todo o setor produtivo foi que saíram de lá com absoluto alinhamento desses próximos passos que a diplomacia brasileira envidará esforços para resolver. Pois é, Pavel, eu quero até pegar o gancho nisso que você está me trazendo, porque assim, é claro que ficou muito claro, né, que a gente realmente tem uma unanimidade, tanto por parte dos setores como também do governo, de defender o diálogo, de defender agora, né, as tratativas com maior cautela para essa negociação, para poder tentar mitigar riscos. Mas uma apuração do nosso analista, inclusive de político, Caio Junqueira, mostra que nessa reunião também foi levantado, né, ou seja, foi abordado ali pelo próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, que tentativas de diálogo já vinham sendo feitas desde lá de trás, desde abril, quando a gente teve, né, o início realmente dessa guerra tarifária, com uma carta sendo enviada, inclusive, numa tentativa de diálogo para os Estados Unidos em maio, mas sem uma resposta até o momento. E eu te trago isso agora, Pavel, para poder tentar te ouvir sobre essa real perspectiva de que o governo tenha uma porta de diálogo com os Estados Unidos, visto que, se em tentativas lá de trás de maio até agora não teve resposta, né, qual que é a janela realmente de diálogo que vocês ontem conseguiram enxergar nessa reunião com o vice-presidente, trazendo para a prática qual que é a realidade palpável? Temos canal de diálogo do atual governo com o presidente americano? Temos principalmente através do próprio setor produtivo. Houve, na verdade, um chamado, pela própria disposição do governo em negociar, um chamado a todas as entidades e as lideranças e empresários que ali se fizeram presentes, no sentido de mobilizarmos os nossos pares lá nos Estados Unidos e demonstrar o peso que há na relação comercial entre os dois países. Como a gente mencionou, o café tem uma relevância pronunciada na economia americana. E movimentações do nosso lado de café já estão acontecendo há semanas, mesmo antes do tarifaço, para tentar dirimir, inclusive, a redução dos 10% que antes vigorava, antes do dia 9. Então, essa movimentação de cada um dos setores junto ao próprio governo norte-americano serão, eu diria, precípuas nessa ajuda que o setor produtivo dá ao governo brasileiro no sentido de mitigar e resolver essa questão das tarifas. É importante se mencionar, Débora, o peso que o café tem para a economia americana. Nós estamos falando de uma composição total, de receita total do complexo café superior a 343 bilhões de dólares. Então, igualmente é importante para nós, também é importante o café para os Estados Unidos. E esse equilíbrio na composição, pelo menos no que tange ao ecossistema café, nós entendemos que, uma vez mantida essas tarifas, o consumidor americano, pagará muito mais caro por uma bebida que faz parte do seu dia a dia e da sua cultura diária. Pensando já em mitigar a possíveis impactos, Pavel, eu até lembro de estar conversando com o pessoal do setor do suco para tentar entender, né, quais seriam as possibilidades que a gente teria. Há possibilidade de, no curto prazo, a gente conseguir redirecionar as exportações para outros mercados consumidores que não os Estados Unidos, que acaba sendo um destino direto desses determinados produtos, como suco de laranja, como café, enfim. Vocês conseguem enxergar isso? Seria uma solução para curto, médio ou longo prazo? De que maneira o setor, de qualquer forma, sentiria o impacto dada a situação de dificuldade realmente que a gente sabe que existe para realocar toda uma cadeia produtiva, né? Ou seja, como que vocês estão avaliando essas possibilidades também de a gente conseguir redirecionar as exportações de café do Brasil? Existe essa possibilidade? Vocês avaliam isso? Muito lentamente, se trata de um trabalho de longo prazo, Débora. A cadeia do café ela é muito longa, a própria produção é uma safra anual.
E a composição dos contratos, como a gente mencionou, há companhias americanas, a maior rede de cafeterias do mundo é uma empresa americana, fazem contratos que demoram 1 ano, 2 anos, 3 anos. Redirecionar isso trata-se de uma movimentação muito lenta. Esse redirecionamento traria aí prejuízos grandes para produtores, exportadores, empresas brasileiras que têm os seus negócios em andamento com os Estados Unidos. A outra observação que a gente faz, que se tratando do maior mercado de café no país, redirecionar contratos e produtos, padrões específicos que lá atendem o consumidor americano, até encontrar efetivamente outro mercado que absorva exatamente esses padrões de café, demora-se muito tempo, negociações mais demoradas e, naturalmente, tensões e prejuízos para aqueles que estão diretamente envolvidos no ecossistema café no Brasil. Pavel, eu quero aproveitar, inclusive, aqui a tua presença, né, representa aqui um setor tão importante de um produto que é tão consumido, amplamente consumido pelos brasileiros, porque a gente enfrentou recentemente uma grande inflação do preço do café, dadas as situações, né, pois bem, de safra, enfim. E há também, né, parte do mercado e muitas mensagens, eu mesma particularmente cheguei a receber, né, de amigos dizendo assim, poxa, mas se a gente não vai exportar o café, tem uma dificuldade para poder mandar o café lá fora, a gente também pode acabar tendo esse café mais disponível aqui dentro do Brasil, o preço do café vai melhorar. Foi um dos raciocínios, né, e uma das dúvidas que eu cheguei a receber. Esse raciocínio é correto? Você acredita que no curto prazo a gente poderia ter um impacto positivo para o consumo interno do café ou não? Como explicar, né, essa relação nesse momento em relação ao consumo interno do café? Débora, em relação ao que há de demanda para os Estados Unidos, novamente, o impacto virá de lá para cá. Esses consumidores deverão reduzir os consumos, teria que haver, ou terá que haver, uma destruição da demanda já gerada por séculos do consumidor americano, para somente então essas demandas se reduzirem. Não haverá uma interrupção das exportações. Os negócios fluirão com prejuízos, mas fluirão. Em relação aos preços do café aqui no Brasil, na verdade, os preços do café no mundo inteiro, o que tracionou esses aumentos foram problemas climáticos, questões geopolíticas e aumento da própria demanda global, que desde 2021, quando o Brasil teve uma geada de natureza importante, descasou essa cadeia de suprimento, com novos problemas climáticos em 23 e o ano passado também, e esse racional de um estoque menor, de uma safra menor, que tracionou esse mercado exponencialmente, atingindo níveis recordes ali a partir de novembro de 2024 para cá. Quando nós temos essa safra que estamos colhendo nesse momento, ligeiramente maior do que a do ano passado, e no horizonte para 2026, em cima do retrato que nós temos hoje, desde que não haja novas intempéries climáticas. O cenário para a safra de 2026 já será uma safra recorde. Não apenas um número muito maior no Arábica, cuja a bienalidade de alta será o ano que vem, como safra maior ainda, mais vigorosamente intensa, nos robustos, nos nossos canéfaros, que são os conilons e os robustos. Então, a safra do ano que vem, ela suprirá os estoques dos países produtores e consumidores, ainda baixos e não suficientes com essa safra atual, de modo que, a partir desse horizonte, quando terminarmos a colheita dessa safra em andamento, e tivermos com um olhar para a safra de 26, então ali setembro, outubro em diante, os consumidores já terão uma percepção de eventual redução nos preços do café, já alcançado nas cotações, chegarem às prateleiras dos supermercados. Então, essa questão de eventual redução nas exportações americanas e esse café ficar no mercado interno, isso não traz diretamente uma correlação nessa queda das cotações. Está muito mais explicado pelo tamanho da safra que nós teremos no ano que vem. Perfeito. Quero muito agradecer, Pavel, a tua participação aqui conosco. Falamos com o Pavel Cardoso, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café. Sempre bem-vindo aqui à nossa programação. Conte conosco. Até uma próxima. Até a próxima. Satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. Um bom dia, uma Obrigada, boa querido. semana. Até mais.